Olá, eu quero trazer uma mensagem para você nessa tarde. Eu gostaria que você refletisse. Eu quero falar de honrar. Honrar é um princípio bíblico que nos traz a necessidade de nós considerarmos as pessoas. Mas eu quero trazer uma reflexão nessa tarde, onde se fala de honrar pai e mãe. A Bíblia fala lá no livro do Êxodo, capítulo 20, eu acho que versículo 5, diz: honrar pai e mãe, para que teus dias te prolonguem aqui na terra. Esse versículo está nos chamando a atenção para que nós venhamos a respeitar, a considerar os nossos pais, para que nossos dias sejam prolongados aqui na terra. Esse texto nos chama a atenção para que nós venhamos a ter consideração a nossos pais, para que nós venhamos ter uma vida abençoada, para que nós tenhamos uma vida de dignidade, para que as pessoas possam ver Deus através da honraria aos nossos pais. Eu quero contar a história que se encontra em Lucas 15, a partir do versículo 11. A Bíblia fala de um jovem que o seu pai era fazendeiro. Aquele homem tinha muitas propriedades, aquele homem, eu acredito que aquele homem tinha muitos camelos, aquele homem tinha muitas ovelhas, aquele homem tinha muitas plantações de trigo, creio eu. E o filho mais novo chegou para o seu pai e disse: pai, dá-me a parte que me cabe na minha herança. Eu imagino o seu pai com o coração partido, vai refletir no pedido daquele filho. E muitas vezes, querido, nós vivemos de escolha. Aquele menino recebeu a parte que lhe cabera na herança. Deus, ele tem usado para com a gente na mesma coisa. Nós exigimos aquilo que nós queremos e muitas vezes nós não perguntamos a Deus se realmente é aquilo que é melhor para nós. Aquele menino pede a sua herança a seu pai, o pai dá-lhe a parte que lhe cabera na herança. E aquele menino, a Bíblia diz que ele foi para uma terra bem longe, para um lugar distante. Eu creio que aquele menino se empolgou, porque quando nós estamos com dinheiro no bolso, muitas vezes nós nos empolgamos e não nos planejamos para gastar o dinheiro. E aquele jovem chegando numa terra bem longe, eu creio que ele deve ter arranjado muitas namoradas, muitas mulheres, muitos amigos, e a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro dissolutamente. Dissolutamente quer dizer dissolver. Aquele menino gastou sem planejamento. Aquele menino, ele não pensou que o que ele estava fazendo não era da vontade do pai. E muitas vezes nós fazemos escolhas que não é da vontade do nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que aquele menino era um menino judeu, e os judeus, ele não praticava certos costumes. Um judeu não come carne de porco. Um judeu, ele não tem um certo comportamento que nós temos. Para os judeus, tocar em porco era considerado uma coisa imunda, era considerada uma coisa amaldiçoada. E aquele menino, chegando naquela terra, gastou todo o seu dinheiro e ficou à toa, porque quando nós perdemos os nossos bens, os nossos amigos, os nossos entes queridos, a primeira coisa que ele nos faz é virar as costas para nós. E aquele menino começou a bater de porta em porta, procurando uma saída, procurando uma solução, procurando um emprego. E alguém se compadeceu daquele menino e deu-lhe um emprego para tomar conta de porcos. Eu imagino os judeus que nem tocavam em porcos porque eram considerados animais imundos. Se um judeu se tocasse em um porco, ele tinha que ficar num tempo de purificação. E a humilhação que aquele menino começou a passar para cuidar de porcos foi muito grande. Tinha dia que ele não tinha nada para comer e ele desejava comer as bolotas, o alimento que era colocado para aqueles porcos. E eu quero chamar a sua atenção agora. Queridos, quando nós não estamos fazendo a vontade do Pai, as decepções chegam, os amigos se afastam, e nós passamos a peregrinar. Nós pagamos um preço, o preço da desobediência, o preço da honra.
E a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias aqui na terra. Um certo dia uma jovem chegou para mim e disse: irmão Carlinhos, vou casar. Eu disse: muito bem, parabéns. Ela disse: que conselho o senhor me daria? Eu digo: o conselho que eu te dou é que você vai casar. Eu quero dizer para você que antes de você casar, você observe o compromisso daquele jovem que você vai casar. Se ele tem compromisso com Deus em primeira mão. Em segundo plano, se ele honra o pai e a mãe. Se ele não faz essas duas coisas, caia fora enquanto há tempo. Aquele jovem, ele pagou um preço muito grande por não honrar os seus pais. Ele queria viver uma vida dissoluta, uma vida sem responsabilidade, uma vida sem compromisso. E no reino espiritual não é diferente. Quando nós não queremos ter uma vida de compromisso com Deus, uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, Deus ele nos deixa nós fazermos aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós dizemos por aí, até achamos que nós temos livre-arbítrio. Não. Nós não temos livre-arbítrio. Deus determinou que nós façamos a vontade dEle. Quando nós escolhemos a servir Ele, não é da vontade de Deus. Você escolheu sim. Mas a palavra de Deus, ele diz que nós devemos ser santo, como Ele é santo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar do pecado e andar uma vida de santidade. Aquele menino, ele não queria fazer a vontade do Pai. Mas depois que ele quebrou a cara, que ele perdeu tudo, ele começou a pensar, ele começou a maquinar, ele começou a dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele começou a planejar. Imagina aquele menino ensaiando, ele dizendo: eu irei ter com meu pai, e eu direi: pai, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E aquele menino, ele começou, imagina ele andando retornando à casa do pai, pela estrada, ele ensaiando o que ele diria ao seu pai. E aquele menino, quando ele chegou em casa, ele disse: pai, me perdoa, eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Aquele menino voltou para os braços do pai e pediu-lhe um emprego. Ele disse que queria ser como um dos seus empregados. Mas aquele pai misericordioso, ele mandou fazer uma festa, mandou matar o melhor novilho que tinha na fazenda e chamou todos os seus empregados, amigos, vizinhos, eu creio. Colocou-lhe um anel do dedo do seu filho, porque um pai misericordioso, ele estava ali de braços abertos, esperando o retorno do seu filho. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, nessa tarde, ainda que os teus pecados estejam como escarlates. A escarlate é um tipo de tinta que quando caía na roupa, não saía de jeito nenhum. Eu quero dizer para você que aquele homem, ele ficava na porta da fazenda todos os dias, olhando para o caminho, esperando o seu filho voltar para casa. O nosso Deus hoje, Ele está olhando para você, esperando você voltar para casa. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não sofra, não pereça, não viva na humilhação como aquele menino viveu dissolutamente. Deus, ele deu seu Filho para que você repense e volte para os braços do Pai. Deus deu seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele confie, naquele que nele queira depositar a sua vida. E hoje ele está de braços abertos te esperando voltar para os braços dele. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E através de Jesus Cristo, Ele está te convidando para você retornar para a casa do Pai.
A palavra de Deus diz que não há outro caminho que leve o homem até Deus a não ser por Cristo Jesus. E neste momento, amigo, amiga, não deixe para depois, não olhe para as minhas imperfeições, mas olhe para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. E retorna hoje para os braços do Pai. Quando nós desonramos nossos pais, nós desonramos ao nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está de braços abertos, esperando você voltar. E agora, não deixe para depois. Eu queria fazer aquela oração com você. Eu quero dar oportunidade, neste momento, de nós orarmos juntos. Eu queria que você orasse comigo. Você pode repetir aí onde você está. Diga: meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, depois de ouvir essa reflexão, eu quero, Senhor, que o Senhor me perdoe por tudo aquilo que eu te desonrei, ó Deus. Eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade de voltar para teus braços hoje e agora. Espírito Santo, sem ti, eu seria como palha seca no milharal, mas eu sei que essa oportunidade neste momento foi me dada para que eu volte para teus braços. Me perdoa, Senhor. Assim como aquele jovem disse: Pai, não sou mais digno de ser chamado de filho. Me dá a oportunidade de ser como um dos teus empregados. Mas Deus, nesta tarde, Ele quer te dar uma oportunidade dizendo: filho, vem. E Deus quer te dar a oportunidade em nome de Jesus. E que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir nessa palavra. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. E que Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.